ferramenta que vamos explorar neste tutorial para o DraftCAD pode ser de extrema importância para quem trabalha muito com medições de infraestruturas. Isto porquê? Porque num projeto extremamente complexo, com milhares de entidades, ele consegue filtrar o tipo de entidades que nós pretendemos exportar para uma tabela de Excel para podermos medir e posteriormente valorizar, fornecendo um orçamento dessas mesmas infraestruturas. Portanto, aquilo que nós temos aqui é um pequeno projeto de uma habitação, onde foi realizado o projeto de infraestruturas de abastecimento de águas. E agora nós vamos ver, de acordo com este projeto, o que é que nós queremos exportar para Excel e desse modo obter, portanto, uma lista de quantidades o mais rigorosa possível e o mais completa possível e o mais rapidamente possível de tudo o que foi utilizado neste projeto. Obviamente que isto impõe alguma disciplina por parte de quem vai desenhar, nomeadamente na utilização de blocos e de entidades de desenho que muitas vezes, e este é o caso, portanto não foram utilizadas e deste modo não permite tirar ainda mais partido desta funcionalidade. O comando chama-se Data Extraction, pode ser encontrado no Ribbons, portanto se nós abrirmos aqui o separador Annotation, encontramos uma área que diz Table e ao lado do Table ele diz Data Extraction, portanto ele vai nos permitir extrair os dados para uma tabela. Eu clico aqui em Data Extraction e ele imediatamente abre-me esta caixa de diálogo, onde eu posso definir logo toda uma série de parâmetros. Eu posso criar uma nova extração de dados, portanto, Create a New Data Extraction, ou editar uma já existente. Portanto, se eu previamente tiver feito uma deste tipo de exportação, eu posso utilizá-la editando-a se eu assim quiser. Também posso usar um template anterior de outro tipo de, de extração de dados que eu já tivesse feito anteriormente. Eu nunca fiz nenhum neste caso, portanto não vou ativar. Portanto, vamos começar do zero, portanto, criando uma nova extração de dados. Vamos clicar em seguinte e imediatamente ele me pergunta onde é que eu quero gravar o fecheiro que diz respeito ao Data Extraction. Vou mudar aqui para o ambiente de trabalho e vou gravar aqui numa pasta. E de seguida aparece-me esta caixa de diálogo onde ele me pede mais informações. Em primeiro lugar, ele pergunta-me se eu quero incluir todo o desenho, portanto o desenho atual, portanto para fazer a extração de dados. No meu caso, se repararem, eu além do projeto de águas que está aqui neste cantinho, eu tenho também aqui a arquitetura, portanto não me interessa colocar todo o desenho para o Data Extraction, porque isso ia fazer com que o comando demorasse mais tempo e por outro lado ia-me exportar a informação que eu não necessito de todo. Portanto vamos restringir um bocadinho a nossa seleção e para isso vamos aqui onde diz Select Objects on Current Drawing e clicamos aqui para irmos ao desenho, selecionar a área em questão. Pode ser uma área mais abrangente do que aquilo que nós queremos medir, por exemplo, obviamente que eu vou aqui selecionar entidades que eu não quero rigorosamente para nada para esta medição. O que me interessa aqui são as entidades que estão no layer água quente e água fria. Faço Enter. E de seguida, se eu vier aqui a Set, ele pergunta-me quais são os tipos de entidades que eu quero obter. Se quero também extrair objetos que estão dentro de blocos, se quero também extrair objetos que estão dentro de XREFs, ou se quero também incluir XREFs que também estão dentro de blocos. Depois tenho aqui também a possibilidade de apenas extrair objetos do Model Space ou só os objetos que estão no desenho. Portanto, isto acaba por ser redundante porque eu ali selecionei que só queria aquele determinado número de entidades para exportar, portanto, para a minha folha de Excel, portanto não vou por aqui. Faço agora seguinte e ele já me começa aqui a mostrar o tipo de entidades que ele me vai exportar. Estão a ver? Eu agora o que é que eu posso fazer? Eu posso aqui definir que há alguns tipos de entidades que não me interessa extrair. Em primeiro lugar, ele pergunta-me aqui se eu quero, o que eu quero mostrar aqui nesta tabela. Portanto, eu tenho aqui blocos, que estão aqui,
e tem objetos que não são blocos, portanto, neste caso é um texto, tem aqui um objeto que não é um bloco, que é uma polilinha, tenho aqui um objeto que não é um bloco, mas que é uma linha, tenho outro que é um círculo, etc, etc. Portanto, eu aqui posso dizer se quero ver todos os objetos, ou portanto, se eu ativar ele mostra-me todos os objetos, ou então se quero só ver blocos, ou se quero ver só aqueles que não são blocos. Eu no meu caso vou pôr que quero ver todos os objetos. E depois se eles estão ou não em uso, portanto eu vou dizer que sim, vou manter que sim, e vamos continuar. Paralelamente, eu posso logo aqui à partida excluir alguns objetos se eu entender que não me fazem falta para as minhas medições. Portanto, eu vou aqui restringir este espaço aqui. Por exemplo, eu sei que esta entidade não diz respeito, e ele aparece-me ali a pré-visualização, não diz respeito ao abastecimento de água, portanto não faz sentido nenhum. A banca diz, a sanita diz, a cama já não diz, portanto vamos desligá-la. Temos aqui um lavatório, também diz respeito, o fogão não diz respeito, vamos desligar, o fogão de sala também não. A trama não diz respeito, mas eu vou mantê-la por uma questão de percebermos aquilo que é que ele vai fazer. A legenda é um bloco com atributos, portanto eu vou manter só para verem o que é que acontece quando temos um bloco com atributos. Cá temos. Portanto, a grande facilidade é que nós, além de vermos isto aqui, também conseguimos pré-visualizar quando temos os blocos e perceber se este bloco diz respeito àquilo que nós queremos medir ou não. Portanto, aqui temos uma linha, aqui temos um texto, aqui temos um Volkswagen Transporter visto de cima e aqui temos alguns blocos que foram inseridos por copy-paste de outros desenhos e que não me fazem falta. Cá está. Portanto, ele só vai exportar as entidades que eu mantive selecionadas. Vamos fazer o seguinte, e agora, dentro destas entidades que nós aqui escolhemos, vamos decidir qual é a informação que nós queremos exportar para Excel. Por exemplo, em relação às linhas pode-nos interessar o comprimento, em relação às tramas pode-nos interessar a área, em relação ao texto pode-nos interessar o conteúdo do texto, em relação aos atributos pode-nos interessar o texto que nós escrevemos nos atributos, portanto os textos que nós atribuímos a esses mesmos atributos, etc. Tenham em atenção, é que se exportarmos muita informação, portanto, o fecheiro aqui começa a ficar um bocadinho mais lento e ter alguma dificuldade em prosseguir. Portanto, tenham alguma paciência porque neste caso estamos a escolher muita informação de uma só vez e o DraftCAD demora um bocadinho a dar conta do recado. No passo seguinte, agora sim, vamos ver aquilo que nós pretendemos visualizar e que diz respeito, portanto, àquilo que nós queremos exportar. Numa primeira fase, aquilo que eu faço normalmente é mudar aqui a ordem com que esta informação toda é apresentada. Portanto, nós temos aqui milhares de entidades e temos aqui milhares de informações. Portanto, eu, por exemplo, não quero nada que diga respeito a 3D Visualization. Em termos de graphics, também não me interessa nada porque isso dizia respeito ao fecheiro em si, portanto, a dados do fecheiro, o autor, o nome do fecheiro, etc. E vamos então, dentro desta longa lista que aqui está, escolher aquilo que nós queremos colocar na nossa lista de Excel. Portanto, eu vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar a opção Uncheck All. Ao fazer isto, o que acontece é que ficam todos desativados. Depois, eu tenho aqui por categorias e eu posso definir aquilo que eu quero realmente exportar. Em relação ao texto, portanto, podemos escolher isto tudo que aqui está. Em relação ao texto, nós podemos exportar o width factor. Não faz assim grande sentido, portanto não vou exportar. O valor, o alinhamento em X, em Y, em Z, portanto tem toda aqui uma série de informação que não interessa para rigorosamente nada. O que é que me interessa aqui? Interessa-me aqui exportar alguns conteúdos de texto. Este sim, vou ativar. Portanto, sempre que ele encontrar um texto, ele vai-me exportar o texto e o seu conteúdo para a tabela. No caso do pattern, estamos a falar de tramas. E o que é que me interessa em relação às tramas? Pouca coisa, portanto, podia ser o espaçamento, podia ser o nome da trama, a origem em X, em Y, se era duplicado ou não. Portanto, neste caso aqui, não me interessa rigorosamente nada, portanto, não vou ativar
rigorosamente nada. Depois temos aqui uma miscelânea, portanto, temos aqui dados que dizem respeito a vários tipos de entidades. Portanto, verificação, upside down, provavelmente diz respeito a textos e a atributos, ângulo de rotação, preset, multiple lines, etc. Vamos procurar aqui se existem alguns dados que nós possamos exportar e que nos possam ser úteis. Vão aparecer de certeza. Neste caso não apareceu aqui nenhum no miscellaneous, mas começa-me a aparecer aqui já na categoria Geometry, Length, que é comprimento. Obviamente que eu vou querer o comprimento de todas as minhas linhas. Entretanto, eu saí dali do sítio. Portanto, temos aqui o Length que me vai ser útil. Vamos ver se encontramos também aqui área, aqui está ele, nos atributos, e o compartimento, também o layer, e parece-me que daqui não existe mais nada que nos possa servir de alguma coisa. Portanto, a partir deste momento, temos todos os dados que queríamos. Reparem, a limpeza que fica resulta de termos feito esta alteração. Portanto, há aqui logo uma série de dados que não nos interessa absolutamente para nada, que deixam de ser exportados. Fazemos seguinte, e é natural que tenhamos de esperar um bocadinho, e logo aqui já nos aparece uma pré-visualização da nossa tabela, onde nós temos nos conteúdos, por exemplo, os conteúdos do texto, portanto, bidé, lavatório, e quantas vezes é que esse texto aparece. Portanto, eu aqui já consigo perceber que esta habitação vai ter 2 bidés, vai ter 3 lavatórios, etc. E se eu vier sempre por aqui abaixo, eu consigo perceber todos os tipos de entidades que aqui temos. Reparamos, temos linhas de água fria, água quente, etc. Podemos mudar a estrutura da apresentação, portanto, se não for aqui, podemos mudá-la depois no Excel, colocando agrupada por layers, por exemplo, e temos aqui a informação de cada uma destas entidades. E no caso dos atributos que estão introduzidos no desenho, aparece-me também aqui aquilo que está preenchido em cada um destes atributos, nomeadamente a área e o nome do compartimento. Portanto, eu consigo ver para cada compartimento qual é a sua área, porque é isso que está especificado no desenho. Depois, ele pode permitir para combinar, portanto, linhas idênticas. Se eu combinar linhas idênticas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se eu tiver 2 textos iguais, ele vai colocar os 2 textos na mesma linha. Reparem, os 2 textos na mesma linha, e no count, em vez de aparecer 1, se eu combinar, vão aparecer 2. Quer dizer que existem 2 textos com aquele conteúdo, portanto não faz sentido nenhum aparecerem em linhas separadas. Depois, também podemos mostrar ou não mostrar a coluna das quantidades, e podemos mostrar ou não mostrar a coluna do nome. A coluna do nome diz respeito ao nome que o objeto tem no DraftCAD, se é uma linha, se é um texto, se é um bloco com atributos, etc. Vamos agora fazer Next, e ele agora pergunta-me se eu quero, o que é que eu quero fazer depois de sair deste comando. Posso introduzir uma tabela no meu próprio desenho, portanto posso fazer esta tabela e colocá-la no próprio desenho, e posso exportar esta tabela para uma folha de Excel, clicando aqui e especificando onde é que eu pretendo gravar esse mesmo ficheiro. Portanto, vou colocar aqui no DraftCAD e vou gravá-lo com formato XLS, embora ele tenha outros dados que também são permitidos, MDB, CSV ou TXT. Portanto, no meu caso, quero gravá-lo numa folha de Excel, faço XLS, peço desculpa, faço o seguinte. Agora, se nós tivermos já definidos um estilo de tabela dentro deste ficheiro, nós podemos já colocar essa tabela já de acordo com esse mesmo estilo. Portanto, eu não tenho nenhum definido. Se quiserem, podem também criá-lo aqui, fazer aqui um table style. Portanto, eu não me vou dar esse trabalho, porque já foi objeto do tutorial. Vou manter o que está aqui por defeito. Faço o seguinte, e agora só tenho que carregar em concluir e indicar onde é que eu quero colocar a minha tabela.
ficar aqui um bocadinho grande, mas não, paciência. Vou colocá-la aqui algures. É uma tabela um tanto ou quanto extensa, como podem ver, é enormíssima em relação ao desenho, portanto não faz assim grande sentido fazer este tipo de operação, a não ser que a gente queira só colocar parte do desenho. E agora vamos aqui ao Excel, no meu caso ao LibreOffice, e vamos ver que ele exportou corretamente todos os dados, vou pô-los assim todos centrados, que é mais fácil de visualizar. Portanto, todos os dados referentes àquelas entidades que nós selecionamos e que quisemos exportar. Nomeadamente, quantas entidades daquele tipo com aquelas características existem. Por exemplo, nós reparamos que temos aqui 10 linhas de água fria, de solid line, portanto, que me dá, provavelmente tem aqui um dispositivo qualquer. Temos duas unidades de texto a dizer BA, portanto banheira, temos duas banheiras que estão no layer água fria, portanto não tem comprimento, mas depois temos aqui uma série de polilinhas com portanto, um determinado comprimento, e somos por aqui abaixo, temos 1001 entidades, todas, cada uma de acordo com o seu layer, e com base nisto nós podemos então definir aquilo que queremos ou não mostrar. Depois, se eu quiser, posso vir aqui e ir aos dados e fazer a respectiva ordenação, se eu quiser fazer. Portanto, por exemplo, existe aqui o layer 0, que não diz respeito à água quente ou à água fria, e eu posso, na própria tabela de Excel, eliminar essas linhas e vou ficando só com os layers que me interessam. Por exemplo, o layer pavimento também não interessa aqui para nada, e vamos simplificando, e com isto ficamos só com os dados que nos interessa para fazermos a nossa medição e a nossa orçamentação.